Pra sincronizar. Pera aí. Semelhança de triângulos. E agora, o que a gente faz? Como a gente vai fazer o cálculo? Como a gente vai saber se um triângulo é igual ao outro? Olhando casos específicos. Por exemplo, nós temos... Eu não sei contar, gente. 1, 2, 3, 4... 5 casos diferentes. Que é o ala, ângulo, lado, ângulo. O LLL, lado, lado, lado. AA, ângulo, ângulo. LAAL, lado, ângulo, ângulo oposto. E o LAL, ou LAO, para os íntimos. Lado, ângulo e lado. Como a gente vê? A gente olha, ala. Primeiro vamos começar com ala. Ala. Primeiro a gente vê o ângulo dos dois triângulos, 45 e 45. Opa, é o mesmo. O tamanho de um dos lados, 3 e 9. Eles são múltiplos comuns. Ambos são dividíveis por 3. Então, é igual. E o outro ângulo também, 45 graus. Vamos movendo para o lado, lado, lado. Todos os lados são responsáveis, são idênticos, digamos assim. Porque ambos podem ser divididos pelos mesmos valores. O 3 pode ser dividido pelo 6, o 4 pelo 8 e o 5 pelo 10. O 10 pelo 5, no caso. Ao contrário. O ângulo, ângulo. A gente olha dois ângulos iguais no triângulo. Se eles foram compatíveis, por exemplo, esse 60 com esse 60, pode ser outro valor, 58, 58, 62, 62. O outro ângulo, obrigatoriamente, tem que ser idêntico. Porque o ângulo, o triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. O lado, ângulo e ângulo oposto. A gente vê um lado, no caso 10, e nesse 10 também, 60, 60. O ângulo é idêntico. O triângulo é idêntico, desculpa. Lado, ângulo e lado. A gente olha o lado, é basicamente o que está escrito no nome. A gente olha o lado, o ângulo e o lado do triângulo. Ok? Bora pro Enem! Pra gente descobrir uma razão, pra gente encontrar uma razão, a gente tem que ter um problema. Só que pra gente ter esse problema, a gente precisa entender onde está a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. A gente tem o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, de um triângulo retângulo. Então a gente tem que encontrar a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do ângulo, do triângulo, na verdade, e oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, a hipotenusa seria esse lado. E a gente tem que encontrar o cateto oposto e o adjacente. Para encontrar o adjacente, a gente acha onde está a hipotenusa. É sempre do lado da hipotenusa. E para encontrar o oposto, ele está sempre oposto ao outro ângulo. No caso, esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente tem que descobrir. Aí, para a gente descobrir, a gente tem várias leis, que são a de seno, cosseno e tangente. A lei de seno é quando você tem que pegar o cateto oposto, que no caso desse triângulo seria esse lado, e dividir pela hipotenusa, que no caso seria esse lado. Também tem a lei de cosseno, que é quando você pega o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você pega esse cateto e divide pela hipotenusa. A tangente é quando você pega o cateto oposto e divide pelo adjacente, que é pegar esse cateto e dividir por esse cateto. E aí você encontra o seno, cosseno e tangente. Pausa essa bagaça. Pra gente entender seno, cosseno e tangente, precisa fazer exemplos. Aí a gente tem esse triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 e aqui o ângulo que a gente precisa descobrir. Tendo com base isso, a gente tem que encontrar o cateto oposto adjacente à hipotenusa. A hipotenusa nitidamente é aqui porque é o lado maior e oposto ao ângulo reto. O lado oposto é esse aqui porque ele está oposto ao ângulo que precisa ser descoberto. E o adjacente é esse, o 6, porque ele está perto da hipotenusa. Esse exercício pede para a gente descobrir o seno, o cosseno e a tangente de alfa. O seno de alfa seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, 2 sobre 7, que é igual a 0,29. O cosseno de alfa seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, 6 sobre 7, que ficaria 0,86. A tangente a gente descobre através do cateto oposto sobre o adjacente, que no caso é 2 sobre 6, que é igual a 0,33. Pausa isso! Acabou!
Joga aí o canetão. Esqueci da palma. Vai. Bate de novo. Iniciar uma aula aqui sobre ângulos notáveis, né? Como vocês já devem ter percebido, está escrito aqui. Vou apresentar uma de suas funcionalidades e o motivo por eles serem chamados de ângulos notáveis. Né? Eles são chamados de ângulos notáveis porque eles são muito utilizados em uma área da trigonometria, né? Que é uma área da geometria. E os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. E para sua utilização vai ser necessário o uso de seno, cosseno e tangente. Vou demonstrar o uso dos ângulos notáveis nesse triângulo retângulo, né? Descobrir o valor de x, que seria um cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus bem aqui. Né? Vamos iniciar a continha aqui desse lado, colocando assim, ó, seno 30 graus é igual a x sobre 5, que é o valor que deveria estar escrito aqui. X sobre 5. Seno de 30 graus, 1 sobre 2, que é igual a x sobre 5. Multiplicação cruzada, esse multiplica esse multiplica esse. Ficaria igual a 2x, que é igual a 5. 5 mil ficou feio, 5. Esse 2 aqui está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 5 sobre 2. X igual a 2,2. 2,5 na verdade, né? Então isso daqui foi a apresentação sobre ângulos notáveis, né? Como é perceptível. A gente pode utilizar esse daqui para você não fazer aquela pergunta idiota, um ser de baixa capacidade cognitiva. Você poderia utilizar essa matéria aqui para descobrir, por exemplo, o valor nas medidas de um estacionamento, nesse formato, estacionamento, ó. Aqueles estacionamentos que ficam nesse formato assim. Supondo que você possa descobrir isso aqui, essa medida, né? A ser descoberta. Se fossem em formato de triângulo retângulo. E aí a marcação você descobriria também aqui a altura aqui. E aí seria só fazer os riscos e os pontos assim. Para depois fazer o estacionamento. Né? Então essa daqui foi a aula sobre ângulos notáveis. E é notável que é algo de grandiosa qualidade. E eu agradeço a compreensão de todos. Muitíssimo obrigado. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, falo pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Now the world